Olá, eu sou o professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, e nós vamos hoje apresentar a aula 2 da oficina de saneamento básico do programa Proiniciar da UERJ, cujo título é Sistemas de Abastecimento de Água. Como vocês podem ver, um sistema de abastecimento de água, ele é composto de várias etapas. Então, primeiro você tem o curso d'água, que é o manancial. Depois, a água vai para uma captação, uma estrutura de captação da água, através de uma adutora de água bruta. Esta água é conduzida até uma estação elevatória de água bruta, até uma estação de tratamento de água, onde a água vai ser tratada para adequá-la aos padrões de potabilidade. Então, a água já tratada através de uma estação elevatória de água tratada, ela é recalcada, bombeada através de uma tubulação de recalque, até um reservatório de distribuição de água numa cota alta, para que toda a distribuição, através de uma adutora de água tratada, seja feita na rede de distribuição e a água chegue em níveis adequados em toda a cidade. O grande gargalo de um sistema de abastecimento de água é exatamente o manancial, As concessionárias de saneamento vêm expandindo todo o sistema de abastecimento d'água, só que os mananciais de água estão cada vez mais degradados. Como a gente pode ver aqui, num rio, que é o principal manancial utilizado para abastecimento de água aqui no Brasil, as contribuições de água que geram as vazões nos rios são duas. Você tem a contribuição de água superficial, como vocês estão vendo aqui, na época de chuva. A água da chuva cai nas encostas e vai para o rio. E tem o escoamento de água subterrânea. Como vocês podem ver, é o grande alimentador de água dos rios. Aqui, numa determinada seção de um rio, você tem a bacia hidrográfica drenante. Então, quando chove, aqui está a precipitação, que é a chuva, toda essa água que choveu nessa bacia hidrográfica vai em direção ao rio, pelo escoamento superficial, e aí, através da infiltração da água subterrânea que alimenta os lençóis freáticos, você tem a alimentação do rio pela água subterrânea, que a gente chama de deflúvio base, essa alimentação básica das vazões dos rios. Portanto, um rio tem essas duas contribuições. O que está acontecendo que é bastante grave, que está colocando em risco o abastecimento de água? Com o aumento do desmatamento e da degradação da bacia, cada vez mais os escoamentos superficiais estão maiores na época de chuva e essa água não está mais infiltrando nos lençóis freáticos, como o ciclo hidrológico faz numa bacia equilibrada, numa bacia natural. Então, na época de chuva, as vazões dos rios estão cada vez maiores, e na época de estiagem, porque a chuva não cai igualmente o ano todo, você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Na estiagem, você tem menos alimentação de água subterrânea. E este é o grande problema na sustentabilidade do abastecimento de água. Na época de chuva, você tem vazões cada vez maiores, com mais poluição do rio pela erosão e pelo carregamento de poluição para as águas dos rios. E nos períodos de estiagem, a vazão do rio está cada vez menor, podendo colocar em risco o abastecimento de água e até mesmo gerar um colapso no abastecimento de água. Aqui nós estamos vendo como é que se forma essa água subterrânea, que é o principal alimentador dos rios. A água subterrânea, quando chove dentro do ciclo hidrológico, graças ao trabalho das florestas, que retém e filtram a água, essa água de filtração na zona de aeração do solo, ela vai ficar acumulada aqui acima de uma camada impermeável, que pode ser uma camada de argila, por exemplo, e essa água de saturação, que é água líquida mesmo dentro do solo, ela tende então a ir no ponto mais baixo daqui da bacia hidrográfica, onde está o rio. E o rio nada mais é do que o lençol freático aflorante, é o principal alimentador de água dos rios.
E existe também em áreas mais isoladas, mais afastadas do rio, as zonas de recarga dos lençóis artesianos, que são lençóis de água sob pressão, que estão entre duas camadas confinadas, e aqui está a linha de pressão. Então, se você pegar água dentro do lençol artesiano, você vai ter água sob pressão. Na realidade, o principal alimentador de água dos rios são os lençóis freáticos, e para você garantir uma regularização no regime dos rios, uma regularização natural, é fundamental que haja uma infiltração da água de chuva, como é feito numa bacia hidrográfica preservada, onde a sua vegetação nativa está preservada e ela vai infiltrar a água de chuva. Aqui nós vemos um hidrograma de um rio, né? Então, o hidrograma é um gráfico que correlaciona as vazões dos rios ao longo do tempo. Então, aqui você tem um ano hidrológico completo, né? Como vocês estão vendo aqui, que na realidade não é de janeiro a dezembro, ele vai do início do período chuvoso. Aqui em cima está o hietograma, que é o gráfico de chuvas. Então, o hidrograma vai do início do período chuvoso até o final do período de estiagem. E ele tem esse formato aqui. Então, no período de chuva, as vazões dos rios aumentam, chegam no máximo, tendem a diminuir, e no período TC. No período de estiagem, o período TC é de 4 a 5 meses, é o período chuvoso. O período de estiagem é de 7 a 8 meses, aí então a curva de recessão de hidrograma, onde a vazão do rio tende sempre a baixar até atingir uma vazão mínima. O que eu quero mostrar aqui está a bacia hidrográfica drenante naquela seção que vai gerar essa vazão. Em cada seção do rio, a vazão vai ser diferente, porque a bacia de contribuição ela vai variando. Quanto mais para baixo, ou seja, mais para jusante você está indo, maior é a vazão do rio, porque tem mais área de contribuição. E quanto mais para montante, ou seja, mais para cima você está indo dentro do rio, menor é a vazão, porque tem uma área de contribuição menor. O que eu quero mostrar aqui no hidrograma de um rio ao longo de um ano hidrológico completo, né, porque no ano seguinte o hidrograma ele vai se repetindo, isso é um ciclo, né? O ciclo hidrológico ele existe todo ano ao longo do ano hidrológico. No período chuvoso, você tem duas contribuições para a vazão dos rios, o DS, que é o escoamento superficial, e o DB1, que é o deflúvio base no período chuvoso. No período de estiagem TE, a única alimentação de água do rio é o DB2, ou seja, a alimentação do deflúvio base. É o principal alimentador da água subterrânea. Por isso que o rio não seca, apesar de não chover. Quem alimenta o rio na época de estiagem são os lençóis freáticos. Essa figura aqui mostra, né, as barragens que o homem constrói nos rios. Qual é o objetivo das barragens? É regularizar o regime do rio, ou seja, para garantir o abastecimento da água, por exemplo, mas também para geração de energia hidrelétrica, para irrigação. Então, você vai acumular a água do rio, aqui a montante da barragem, tá certo? Durante o período de chuva, que você tem muita água no rio, você acumula água na barragem para, no período de estiagem, que a vazão dos rios é menor, você poder complementar o abastecimento da água com aquela água que você acumulou na época de chuva, tá certo? Por isso que se faz a construção de barragem nos rios, né? Mas essas barragens, elas podem ser de vários tipos. Barragens de terra, que são barragens maiores, né? E tem que ter uma cortina de vedação. Você pode fazer barragens de terra zoneada, barragens de peso, barragens de contraforte, né? São todas de concreto, barragem de arco ou abóbada. Tem os mesmos objetivos, que é o de acumular a água no rio para poder fazer a regularização fluvial. Aqui nós estamos mostrando nessas figuras os vertedores de barragens. Por quê? Toda barragem você tem que ter um vertedor. Você dimensiona a barragem para um volume útil, que é acumular no período de chuva aquilo que você precisa para complementar o abastecimento na época de estiagem. E o excesso de água, né, aquela chuva, na época de chuva, que gera vazões acima do que você precisa, para você não superdimensionar a barragem e ficar muito cara, você joga num vertedor, né, e faz uma obra mais enxuta para não acumular água desnecessariamente com uma obra mais cara. E você então verte para jusante, ou seja, para depois da barragem, aquele excesso de água. A gente nota que no dimensionamento da barragem você tem um volume inerte, né, que é em torno de 20% do volume que você precisa, como um volume para acumular folhas e tudo, é uma água de pior qualidade.
E o volume útil é a água que eu efetivamente vou usar. Então, normalmente, numa barragem, você tem que ter esse volume inerte, onde vai ter assoreamento, material de sedimentos, folhas e uma água de pior qualidade. E você vai captar a água do volume útil para fins de abastecimento da água humana e outros fins também, como irrigação e geração de energia hidrelétrica. Mas para abastecimento de água, você deve evitar o volume inerte. Aqui está um exemplo de uma construção de uma grande barragem para fins de geração de energia hidrelétrica, né? E fins múltiplos também, pode ser utilizado também, onde você tem aqui a barragem, aqui está o reservatório, você inundou essa área toda para regularizar o rio para fins aqui de energia hidrelétrica, por exemplo, e outros fins. E o excesso de água está sendo escoado aqui pelos vertedores da barragem, sendo jogado aqui para jusante, tá certo? E essa água aqui, por exemplo, na usina hidrelétrica, você está utilizando, a água vai passando pelas turbinas e gerando energia hidrelétrica, e o excesso de água vai para o vertedor. A gente pode ver que quanto maior o porte da barragem, além de ser uma obra mais cara, você regulariza mais o rio, e também é uma obra que gera grandes impactos ambientais, né? Aqui eu estou mostrando para vocês exatamente que uma fotografia da barragem do Funil, que em 2014 ficou totalmente seca, como vocês estão vendo. E isso só nos mostra que as barragens não produzem água. Elas acumulam água. Quem produz água é a floresta, como eu falei antes. A floresta ela segura aproximadamente 80% da água da chuva e infiltra, e ela alimenta o lençol freático. Então, graças à floresta é que nós temos uma regularização natural da água do rio. Quando o homem desmata tudo e quer resolver na marra a regularização do rio com obras artificiais, uma obra de uma regularização pontual que é uma barragem, na realidade ela acumula água na época de chuva, vai verter pelo vertedor cada vez mais água, né? Mas na época de estiagem, na realidade, quem alimenta o rio é água subterrânea. Como não tem mais a recarga da água subterrânea, essas obras caríssimas não estão resolvendo, porque cada vez mais os reservatórios estão com nível mais baixo. E como aconteceu em São Paulo. São Paulo chegou a população a beber água do volume morto, que é uma água de pior qualidade, e pagando uma tarifa muito mais cara por conta da escassez de água, foi cobrado, se aumentou a tarifa, e na realidade não se preservou, não se cuidou do manancial, e a consequência é que quase houve um colapso de água. O racionamento chegou a haver, e de forma bastante enérgica em São Paulo, e isso quase chegou aqui no Rio de Janeiro também. Esta curva aqui que nós estamos vendo, nesta transparência, é a curva de deflúvios acumulados que você monta a partir do hidrograma do rio. Essa curva de deflúvios acumulados, ela correlaciona os deflúvios, que são volumes ao longo do tempo. Então, você vai pegar os hidrogramas, que é a vazão ao longo do tempo, e calcular a área abaixo do hidrograma para traçar a curva de deflúvios acumulados, como é que eles vão se comportar, né? E você tendo aqui nessa curva de deflúvios acumulados, você traça a tua reta de consumo, que a tangente vai te dar a tua vazão, a vazão de consumo da cidade, e a partir dessa vazão é a água que você precisa para você definir qual é o volume útil que você vai precisar acumular no teu reservatório, tá certo? Aqui está o gráfico de vazões, aqui em cima, como que a vazão está se comportando ao longo do ano hidrológico, né? Ela está baixando, chega num ponto mínimo, vai subindo, e a partir dessa vazão você transforma a curva de vazão em curva de deflúvios acumulados. E aqui, nessa outra curva aqui, a curva de operação do reservatório, que o reservatório vai tender a baixar nesse período, depois ele sobe, né, nesse período de chuva, aqui nessa curva, quando você começa a ter a depressão do hidrograma, o nível do reservatório vai baixando até atingir o mínimo. Quando começa a chuva, ele começa a subir novamente. Agora, para a gente poder definir exatamente o volume útil, nós vamos ter que conhecer a bacia hidráulica do reservatório. Então, nós vamos ter que trabalhar com a curva cota área-volume. É uma curva que correlaciona a altura naquele ponto da barragem, né, por área de contribuição
e o volume de acumulação, que vai depender muito do formato da bacia, para você, então, definir em cima da tua curva cota área-volume, em cima do volume útil definido, e com a influência da evaporação, que você tem que considerar também, a dimensão do reservatório de acumulação de água, levando em conta o volume útil para você garantir o abastecimento de água. É assim que se dimensiona uma barragem para fins de abastecimento de água. Como eu falei para vocês, né, cada vez mais com o aumento do desmatamento, você vai ficando com níveis mínimos do rio cada vez menores e essas barragens não estão funcionando. Por isso que é fundamental, eu não estou dizendo aqui quem tem que quebrar e demolir todas as barragens, mas é fundamental para dar sustentabilidade para o abastecimento de água que eu comece a recuperar o solo, e aqui mostra esse serviço ambiental que a floresta nos faz, que é o de infiltrar a água de chuva, né? O solo é uma grande esponja de água, o próprio corpo da floresta, eu já tinha comentado muito na minha aula inicial de apresentação do curso, a importância que as florestas têm, né, na preservação da água doce e na retenção dos escoamentos de chuva. Então, ela é muito importante não só para o abastecimento de água, como para a drenagem, como a gente vai ver posteriormente. E essa água do lençol vai depois abastecer os corpos de água superficiais. Só para mostrar para vocês, aqui nós temos uma tabelinha que nos livros técnicos, né, na bibliografia sobre o assunto se aborda, que é o coeficiente Ranoff, que é o coeficiente de escoamento superficial. Quanto mais impermeável é a superfície, maior é o Ranoff. O que significa isso? Num pavimento asfáltico, o Ranoff é 0,7 a 0,95, é quase próximo de 1, ou seja, toda aquela chuva se transforma em escoamento superficial. Numa área com cobertura de grama, floresta, o Ranoff é bem menor, é 0,15, 0,20, ou seja, aquela mesma chuva infiltra 80% a 85%, só 0,15 a 0,20% que se dá como escoamento superficial. Daí a importância de você aumentar a permeabilidade do solo para você reter mais água de chuva, porque com isso você, além de reduzir as enchentes, está produzindo água doce e está reduzindo o problema da erosão do solo, que vai poluir as águas de abastecimento. Bom, levando em conta a água do rio que vai ser captada para atender o consumo, a água do manancial, eu vou ter que dimensionar o meu sistema de abastecimento de água. Mas quanto de água que eu vou tirar do meu rio para atender a minha população? Então eu tenho que dimensionar, calcular a vazão de consumo para abastecimento da água da população, tá certo? Quais são os fatores que vão influenciar? Nós não vamos fazer isso aqui, só vou comentar, né, por causa do nosso tempo, né? A vazão de consumo, o nosso curso aqui só tem, na nossa oficina de 16 horas, isso é um curso aí de 60 horas para cima, só para abastecimento de água. Então, eu vou falar os conceitos gerais. Você precisa conhecer, para ter a vazão de consumo para abastecimento humano, para poder captar a água do rio e dimensionar todas as etapas do meu abastecimento. Para conhecer a vazão de consumo, eu preciso conhecer a população futura, não é a população de hoje, que a população tende a crescer. Eu tenho que ter uma vida útil do meu sistema de abastecimento de água e fazer uma projeção, existem estudos para isso, de população futura, ao qual eu vou dimensionar o meu sistema, para essa população e não para a população atual. Eu tenho também que conhecer a taxa de consumo per capita, o que se chama taxa per capita per diem, né? Em litro por segundo por habitante. Ou seja, em cada lugar, você, de acordo com os hábitos da população, com o clima, com o nível econômico da cidade, você tem um consumo individual, né? Então, a gente precisa conhecer isso, mas, em geral, né, se adota aí nessas grandes cidades em torno de 200 a 300 litros por habitante dia, a taxa de consumo individual, para você dimensionar. Eu preciso saber quantas pessoas eu tenho e quanto que cada pessoa consome em média, para eu saber qual é a quantidade de água que eu vou precisar captar do rio. Eu tenho que levar em conta a variação de consumo diário, por quê? O consumo de água ele varia ao longo dos dias do ano, né? No verão, por exemplo, que é mais calor, as pessoas consomem menos água do que no inverno. Então, eu tenho que ter a água na hora do pico do consumo diário para atender aquela demanda. Então, eu tenho que levar em conta essa variação de consumo diário, como o consumo horário também. Ao longo das horas de dia,
a variação de consumo, ou seja, normalmente no início da manhã as pessoas vão tomar banho, consomem mais água, de tarde o consumo abaixa, e no final do dia as pessoas vão chegar em casa, vão tomar banho, etc. E o consumo sobe, é que nem uma corcova de dromedário, né? E, obviamente, nas horas de pico de consumo também, horário, tem que ter água para todo mundo. Então, tem que levar em conta essa variação de consumo horário e, obviamente, os consumos individualizados. Se tem uma indústria que está captando água, né, como tem lá no Guandu, a Ambev captam água só para ela. Eu tenho que considerar isso no consumo, para atender um atendimento individualizado, e botar no meu sistema, se esse consumo for utilizar a água potável que eu estou dimensionando, então eu vou ter que considerar também. Se o meu manancial é de água subterrânea, né, seja lençóis freáticos ou lençóis artesianos, como a gente falou, então eu posso captar água subterrânea para atender o abastecimento. Né? Eu estou captando água de um condomínio, né, na região serrana, eu vou captar água subterrânea, ou lá no Arizona, por exemplo, que lá o clima é desértico, todo o abastecimento lá, água é subterrâneo, que eles não podem se dar o luxo de ter açude, porque por causa das perdas d'água por evaporação, todo abastecimento é com água subterrânea. Então, o abastecimento com água subterrânea, em geral, se dá através de uma bomba, né, com um poço, você abre um poço, e através de uma bomba você vai puxar essa água, né, e obviamente você tem que fazer uma avaliação, uma sondagem, etc., avaliar onde estão as camadas impermeáveis e saber qual é a espessura de água doce que você tem, mas na realidade você vai tirar essa água para atender o consumo humano. Como eu falei, aqui está o nível do solo, aqui está a zona de aeração, aqui está o nível do lençol freático. Por exemplo, se eu estiver captando uma água de um lençol freático, que é a água gravitacional, é água de encharcamento mesmo. Então, quando você abre um poço aqui, você está captando a água subterrânea mesmo para atender o abastecimento, tá certo? Então, você tem um raio de influência, né, ao longo, em volta de todo o poço, que vai, na hora que você liga a bomba, aduzir água para o poço. Então, você tem o nível estático do poço quando a bomba está desligada. Quando você liga, vai para o nível dinâmico. Quanto maior a potência da bomba, mais baixo é o nível dinâmico. Então, você vai fazer o teste de bombeamento para tirar a vazão que você precisa, dentro da disponibilidade do poço. Mas é muito importante que, para que você possa ter sustentabilidade no abastecimento de água com água subterrânea, que você garanta uma recarga da água subterrânea, para você não exaurir as reservas em água subterrânea. Então, é fundamental que as zonas de recarga dos lençóis freáticos, aqui no caso, elas estejam preservadas com floresta para garantir a recarga, porque aí você vai ter sempre a alimentação de água de chuva no período chuvoso e garantindo sustentabilidade. Porque caso isso não aconteça, cada vez mais o nível do lençol freático diminuindo, você vai tendo menos água disponível para esse abastecimento. Concorda? Só para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês, lá nos Estados Unidos, lá no Arizona, que é um clima de deserto, todo abastecimento de água é feito por água subterrânea. Então, toda gota de água de chuva é infiltrada no terreno, todo o esgoto que eles produzem, né, do abastecimento de água, eles não jogam no rio, eles fazem um tratamento a nível terciário, a água do esgoto fica praticamente potável e eles jogam essa água na zona de recarga dos mananciais para você justamente garantir sempre uma boa alimentação da água subterrânea, onde você não tem perda d'água por evaporação. E é bastante prático a captação de água subterrânea lá, porque lá chove pouco, para não ter perdas de água. E é um sistema que, apesar de ter um clima desértico, eles conseguem subsistir, porque eles têm uma política de economia hídrica e de infiltração de água de chuva, que chuva é tesouro lá, e, obviamente, até reuso de esgoto jogam em água subterrânea, ou seja, eles conseguem, apesar de ter pouca chuva e pouca água, ter uma sustentabilidade. Aqui, infelizmente, na região sudeste, chovendo 1.500 milímetros, nós quase tivemos um colapso, porque nossos mananciais estão todos degradados e isso cada vez mais coloca em risco o abastecimento de água. Em geral, então, o que se usa aqui no Brasil é a captação para fins de abastecimento de água de uma cidade, de águas superficiais, né, utilizando
né? As águas superficiais podem ser águas de córregos e rios, ou através de lagos, você pode captar água de um lago também, ou de reservatórios artificialmente formados, onde você bota uma barragem e cria um reservatório artificial. No caso da captação de água em rios, deve-se procurar sempre um trecho retilíneo do rio para fazer a captação, onde os filetes líquidos são mais ou menos paralelos. Mas quando, por algum motivo, tiver que se captar água num trecho curvo, deve-se buscar sempre a margem côncava do rio, né? Onde você tem o rio, nesse sentido, ele tende a concentrar a velocidade aqui e aqui ter mais profundidade, melhorando o engolimento da água para a captação. E na margem convexa, que há uma região de sombreamento onde tende a haver deposição de sedimentos. Então, você captar água aqui na margem convexa, você vai pegar areia, não água. Então, são cuidados que tem que se tomar e você garantir uma captação de água segura para a população. Um dos primeiros tipos de infraestrutura que se coloca na captação de água é o gradeamento. Então, você tem que tirar um material grosseiro em suspensão na água do rio. Então, você coloca através de uma grade mecanizada, então as folhas e materiais que são carregados pelo rio, a grade retira. Você pode também, a montante da tomada d'água, botar uma guia flutuante para pegar material flutuante, como gigoga, por exemplo, né, lisca e flutuante, né? E você, com isso, proteger, basicamente a grade é retenção de material grosseiro em suspensão na água do rio. É praticamente uma infraestrutura obrigatória em toda tomada d'água você ter uma grade para retirada desse material grosseiro em suspensão da água do rio. Então, quando você capta água em rios, normalmente pode vir areia também. Não é o caso de reservatórios ou lagoas, que você tem uma decantação natural, mas na água do rio você tem areia, que você capta uma parte de areia. Então, depois que a água passa pela grade, ela vai para os desarenadores. Aqui a gente vê um corte em perfil longitudinal de um desarenador. Aqui está a velocidade de sedimentação e aqui está a velocidade horizontal. A tendência do sedimento tem uma curva de decaimento. Então, você define qual é a densidade do sedimento que você quer retirar e dimensiona o comprimento do seu desarenador. Todos aqueles sedimentos mais pesados, então você tem a densidade do teu sedimento vai ter uma curva de sedimentação. Todos os resíduos mais pesados vão cair antes. Então, você retira tudo na areia. Os resíduos mais finos, eles não vão ser retirados aqui na desarenação, eles serão retirados posteriormente lá na estação de tratamento. Aqui é um desarenador em planta, olhando de cima. Na realidade, tanto o gradeamento quanto a desarenação são infraestruturas que a gente chama de pré-tratamento, implantadas próximo à captação, na zona de captação da tomada d'água do rio, né? Por isso que há um pré-tratamento, porque o tratamento efetivo da água vai se fazer na estação de tratamento em geral, com o tratamento químico. Um outro tipo de intervenção muito usual em tomadas d'água, em rios, é o que a gente chama a regularização de nível d'água. Não é regularização de vazão, é se fazer pequenas soleiras submersas para você elevar o nível d'água do rio e melhorar a captação, melhorar o engolimento da água, principalmente nos períodos de estiagem, que o nível da água do rio é muito baixo, para não entrar ar, não entrar areia. Então, você com isso gera uma zona de calmaria a montante daquela soleira submersa e melhora o engolimento. Ele não tem o objetivo de regularizar a vazão, apenas regularização de nível d'água. Outro tipo, agora, dentro da adução de água, após a captação, né, as estruturas de captação, onde você vai ter o gradeamento, a desarenação, você depois tem que aduzir a água até a estação de tratamento através de canais. Então, muitas vezes, você precisa ter comportas e stop logs, né, que são tipos de comportas, para você regular a vazão que você está captando e que você vai encaminhar para a estação de tratamento. Então, são dispositivos as comportas e os stop logs, que são comportas dentro dessas estruturas de ranhuras, que vão permitir você controlar a vazão que você está captando, né? E que, de acordo com a necessidade de consumo, você pode aumentar ou diminuir, ou numa época que você tiver uma enchente, uma piora muito
grande da qualidade da água, você pode até seccionar toda a adutora de água bruta para não comprometer o tratamento de água quando você vem com muita sujeira na água e durante aquele período você não capta água até a água do rio melhorar. Então essas comportas são dispositivos fundamentais que tem que estar localizados no canal adutor de água bruta. Então, portanto, esse dispositivo de controle de vazão nessa captação da água bruta, você pode fazer ou através de comporta nesses canais, como eu mostrei antes, de stop logs, você com isso regula ou até obstrui a seção de escoamento do canal adutor que vai do rio na tomada d'água até o ponto que você quer encaminhar aquela água, em geral a estação de tratamento de água, por exemplo. Você pode fazer também através de válvulas, quando você capta água dentro de um reservatório, por exemplo, uma tubulação, em vez de usar um canal, você usa uma tubulação e você vai usar uma válvula, né, que é um registro para você controlar essa vazão nesse ponto de captação aqui até o canal adutor de água bruta. Ou no caso de você estar usando uma barragem, você pode usar uma DUF, que é uma comporta de fundo da barragem, você está captando água aqui, ou para esvaziar aquela barragem, é uma comporta de fundo para você limpar o material de fundo, você abre essa comporta para limpar a sujeira, depois você fecha. Então é um outro tipo de comporta que a gente chama de adufa, que é uma comporta de fundo, normalmente utilizada em reservatórios no fundo da barragem, para normalmente fazer a limpeza da barragem, ou em algum ponto de um reservatório limpo, para captar no fundo do reservatório para atender ao abastecimento de água. E você bota uma comporta aqui na parte de baixo do reservatório para pegar essa água limpa e aduzir para a população. No caso dos lagos e dos reservatórios, normalmente se usa a torre de tomada. Você tem uma torre, por que isso? O nível da água nos lagos e nos reservatórios artificiais, ele varia ao longo do ano hidrológico, como eu falei, né? Então, o nível d'água, ele na época de chuva, ele vai para o nível máximo, pode chegar ao nível máximo, e no período de estiagem ele vai baixando até chegar ao nível mínimo. Então, quando você tem um reservatório, qual é o ponto de captação de água que eu vou usar? Você tem que ter vários pontos de acordo com o nível da água. Por quê? Se você bota um ponto perto da superfície, vai entrar muita alga, tem muita fotossíntese. Se você pega um ponto muito próximo do fundo, você tem água de pior qualidade. Então, você tem que pegar um ponto a meia altura. Então, você tem vários pontos de tomada ligada a seções aqui de captação, que é uma torre de tomada, e de acordo com o nível da água do reservatório, você vai utilizar diferentes pontos de tomada para ter sempre uma água de melhor qualidade a ser encaminhada para o sistema de abastecimento de água. Esse aqui mostra aqui um exemplo também de captação feita por bombas, né, direto. Você tem um reservatório aqui e você faz o bombeamento direto também, que é algo que é possível fazer através de uma bomba, puxar água direto do reservatório para atender o sistema de abastecimento de água. Tudo tem que ser devidamente dimensionado. Então, após a captação de água, que é a tomada d'água, então nós temos que aduzir esta água. O que é a adução de água? É o escoamento da água. Para onde que eu vou escoar essa água? Eu vou aduzir. Então, você tem as adutoras de água bruta, que vai pegar a água do rio e aduzir até a estação de tratamento de água. Aí você vai tratar aquela água e depois da água tratada, você vai ter uma adução de água tratada, né? Aí não pode mais ter contaminação nessa água, para você encaminhar essa água até a distribuição. Aqui estou mostrando alguns exemplos. Você pode ter uma adutora por gravidade em conduto forçado. Aí entra muita parte de hidráulica, né? Então, você vai pegar uma adução de água numa cota mais alta para uma cota mais baixa e vai aduzir esta água por um conduto forçado de um ponto até o outro, né? Aqui está a linha de pressão. E o escoamento em toda essa tubulação é sob pressão. Normalmente se usa isso em adutoras de água tratada. Aqui nesse segundo caso você tem uma adutora por gravidade, mas em conduto livre. Normalmente são adutoras de água bruta, né? Conduto livre você pode ter contaminação. Água bruta não tem problema de ter contaminação aí residual, porque você ainda não tratou essa água. Então, normalmente, você vai captar essa água do rio e vai encaminhar normalmente até uma estação de tratamento, né? Que é chamada adutoras
por gravidade em conduto livre. Então, o dimensionamento das adutoras em conduto livre, que são escoamentos em canais, você vai usar um tipo de dimensionamento que é para escoamentos em canais. E para adutor em conduto forçado, é um outro tipo de dimensionamento usando outras fórmulas que você vai ter escoamento aqui sob pressão. É só para vocês terem uma ideia que tudo tem que ser dimensionado hidraulicamente. E você pode também ter trechos com adução em conduto livre e conduto forçado. No caso aqui, o conduto forçado é uma adutora de água bruta, que é um aqueduto, né? Você capta a água do rio, mas aqui às vezes tem um obstáculo, uma linha férrea, você tem um rio, então você passa por um sifão invertido para ultrapassar aquele obstáculo e continua em conduto livre depois. No trecho de sifão invertido, o conduto é forçado para você ultrapassar esse obstáculo. Mas aqui, certamente, isso aqui é uma adução de água bruta, mas se usou um conduto forçado por causa do sifão. Normalmente, sifão invertido é uma estrutura hidráulica que você usa quando no teu canal você tem um obstáculo a ultrapassar e aí você usa o sifão, que é um dispositivo hidráulico passando por baixo daquele obstáculo. Aqui você tem um outro obstáculo, teve um outro sifão, até chegar àquela água bruta, por exemplo, na estação de tratamento de água. Com relação à classificação das adutoras, em termos de adutoras por recalque, né, e por gravidade, né, trechos de condutos forçados por recalque ou por gravidade, como eu falei para vocês. Gravidade, é um escoamento sob pressão por gravidade. O que move o escoamento é a gravidade, é o desnível, como é o caso aqui. A água vai de um morro para um ponto mais baixo, mas é por pressão. E o recalque é quando você bota uma bomba. Como você não tem desnível, você está indo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, então você joga uma bomba para energizar. Então, normalmente são escoamentos por recalque em condutos forçados. Então, você pode ter um recalque simples, bombeando a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Como eu falei para vocês, o reservatório de distribuição tem que estar sempre num ponto alto. Então, toda a água tem que ser bombeada para lá, do teu sistema, até chegar ao reservatório de distribuição, por exemplo. E você pode ter recalques duplos. Você faz um recalque até um ponto, depois faz um outro recalque menor. Então, você pode também ficar melhor sobre o aspecto dos escoamentos, você fazer um recalque duplo, se for o caso, né, para grandes extensões. E pode ter trechos mistos, com um trecho em recalque, por exemplo, você pegou a estação elevatória que sai da estação de tratamento de água, bombeia a água, né, através de uma adutora por recalque até um reservatório de distribuição numa cota alta, e dali você vai, por gravidade, atender o abastecimento de água da população. Então, você usou um trecho por recalque, um trecho por gravidade, seria uma adutora mista. Essa figurinha aqui mostra alguns tipos de singularidade, né, de dispositivo que você pode botar no teu sistema, porque no abastecimento de água, você tem que trabalhar sempre com problema de pressão. Se você tiver pouca pressão, a água não chega na população, né, com pressão adequada. Isso a gente tem visto muito aí, né? E se tem pressão muito grande, você pode estourar boia, ter vazamentos na adutora. Então, por exemplo, você pode, quando você tem um sistema de grande pressão, num ponto alto, num ponto mais baixo, você pode quebrar a pressão usando reservatórios intermediários que funcionariam como caixa de quebra-pressão, porque aí você joga a água desse reservatório superior para um mais baixo, depois joga desse aqui para cá, então você vai mantendo sempre pressões adequadas na tua tubulação. Se você botasse uma única tubulação daqui até aqui embaixo, olha a pressão que daria na tubulação. E o risco de vazamento, de rompimento seriam grandes, entendeu? Então, isso são dispositivos que você usa para garantir sempre um bom escoamento dentro da tua tubulação adutora. E essa figurinha também mostra outros acessórios que você pode ter dentro das adutoras. Você pode ter registros de parada para você fechar. Se você quiser fazer uma manutenção na tua adutora de água, você interromper, bota um registro aqui, outro registro aqui, você poder limpar sem problema de vazamento. Ventosas, normalmente são dispositivos que você bota nas partes altas, porque o ar ele é menos denso que a água, então onde você tem ar na tubulação, ele vai para as partes altas. Então essas ventosas elas vão expurgar o ar da tubulação, que o ar gera uma série de problemas, inclusive de pressões desfavoráveis, né?
inclusive de problemas na leitura dos medidores, né? Então você tem que expurgar o ar através dessas ventosas. E aqui você pode usar também um registro de parado para você isolar, se você quiser. Aqui o registro de descarga nas partes baixas para você esvaziar. Você fechou aqui nas extremidades. Ou fechou nesse trecho, você quer nesse trecho aqui. Agora, para tirar a água, você bota o registro de descarga, que aí você esvazia a tubulação para você poder trabalhar em seco. Então, são dispositivos e acessórios que você usa para poder manter uma boa operação da tua adutora de água. Aqui é um exemplo também de um outro dispositivo, que é a válvula redutora de pressão. Eu dei aquele exemplo das caixas de quebra-pressão, são reservatórios intermediários numa grande adutora, por exemplo, de água bruta, você quebrar a pressão, né, por gravidade, digamos. Né? Você está captando água lá do morro para trazer aqui para baixo, você vai botando reservatórios intermediários. Aqui você pode também usar um dispositivo de válvula redutora de pressão, onde você tem trechos, porque o que acontece? Às vezes você tem que ter pressão para garantir água para toda a população. Mas em determinados bairros, né, que são bairros mais altos, você pode ficar... desculpe, as pressões são mais altas, porque os bairros estão muito no fundo, então o desnível naqueles bairros em relação à cota do reservatório de distribuição é muito alta. Então, aquele trecho de adutora que vai para lá, você bota uma válvula redutora de pressão para baixar a pressão, para a pressão chegar de forma adequada para aquelas casas, para justamente não ficar rompendo boia, ter vazamento ali. É um outro dispositivo também que se usa, um acessório importante aí para você garantir um bom funcionamento da tua adutora de água. Ou seja, se a pressão está baixa, você energiza o escoamento colocando bomba, né, são os boosters. Se a pressão está muito alta, você pode reduzir a pressão usando válvulas redutoras de pressão. Esse aqui, então, essa figura mostra um dispositivo fundamental num sistema de abastecimento de água, que são as estações elevatórias de água. Pode ser elevatórias de água bruta ou de água tratada, como a gente falou antes. Então, no sistema hidráulico de recalque, que vai levar a água de um ponto mais baixo, de um reservatório baixo, para um reservatório alto, em cota superior, você vai ter que dimensionar o quê? A bomba. Qual o tipo de bomba que eu vou usar? Né? Não vou detalhar isso aqui, nem vou calcular com vocês, mas só para vocês terem uma ideia do que vai influenciar nesse dimensionamento, o que eu vou precisar saber se eu quiser dimensionar adequadamente uma bomba para bombear água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto? Eu primeiro tenho que conhecer a altura geométrica de recalque. O que é isso? O desnível. Aí eu vou com o topógrafo, verifico qual é o nível d'água de projeto do meu reservatório superior e o nível d'água de projeto do poço de sucção da minha bomba aqui embaixo. Né? Então tem altura geométrica. Aí eu calculo, na hora que eu ligar a bomba, você tem o trecho de sucção da bomba e tem o trecho de recalque da bomba. Então eu calculo as perdas de carga na sucção e calculo as perdas de carga no recalque. Então eu vou dimensionar a minha bomba para a altura manométrica e não para a geométrica. A altura manométrica é a altura geométrica mais as perdas de carga, tanto no recalque quanto na sucção. Então eu vou dimensionar a bomba para essa altura, que é a altura manométrica, levando em conta a sucção e o recalque. A sucção é o trecho que vai do poço de sucção da bomba até a bomba, né? E o recalque é o trecho que vai da bomba até o reservatório superior. Então você tem que ter a altura manométrica, ou seja, é a altura geométrica mais as perdas de carga totais, no recalque e na sucção. E qual é o outro fator de projeto para dimensionar uma bomba? É a vazão. Qual é a vazão que eu preciso bombear? E essa vazão vai ser muito função daqueles dados de consumo de água que eu citei antes. Essa figura, então, está nos mostrando um gráfico de um catálogo de bombas, onde, na realidade, o input que você tem que entrar para definir uma bomba, quando você vai comprar uma bomba, você vai no fabricante e vai ver o catálogo de bombas. Qual é a bomba que eu vou usar? Então, o catálogo ele vem aqui com a vazão aqui embaixo, tá vendo a vazão? Aí vem a unidade aqui no caso é metro cúbico por hora. Se você tem a vazão em litro por segundo, você passa para metro cúbico por hora para entrar aqui. E a altura manométrica aqui. Então, com a vazão e a altura manométrica, você define tudo. Qual é o diâmetro do rotor da bomba, a eficiência do conjunto motor-bomba. E aqui embaixo, a potência da bomba. Você descendo com esses dados de diâmetro do rotor e eficiência, você aqui com o valor da vazão, você já tira direto a potência da bomba em quilowatt ou em cavalo vapor. Então, o catálogo de bomba te dá tudo. O que você precisa para dimensionar é ter a vazão e ter a altura manométrica. Um erro muito comum é o pessoal dimensionar para a altura geométrica e aí
ele vai comprar uma bomba errada, que a água não vai chegar lá, porque ele não levou em conta as perdas de carga. E às vezes o cara, então, para ficar a favor da segurança, compra uma bomba muito mais possante, ele vai gastar muito mais energia e às vezes gerar problemas também hidráulicos, porque a pressão elevada vai dar problemas aí de golpe de ariete na bomba, gerando problemas inadequados ali no sistema de sucção. Você tem que procurar fazer um dimensionamento econômico do sistema de bombeamento, e para isso existem fórmulas empíricas, como a fórmula de Bress, para você ter o dimensionamento econômico da vazão de bombeamento, tá certo? E a gente não vai ver isso aqui, mas eu estou fazendo esse comentário para vocês terem uma ideia dos fatores que são utilizados num projeto de uma estação elevatória de água. Passamos então agora para o tratamento da água. Aquela água aduzida então vai para uma estação de tratamento de água, onde eu vou então adequar aquela água bruta que eu tirei do meu manancial aos padrões de potabilidade que aqui no Brasil você tem a portaria 2.914 do Ministério da Saúde, que foi revista para a portaria número 5, tá? E são os padrões de potabilidade que definem qual deve ser a qualidade de uma água potável para fins do abastecimento da população humana. Primeiro aspecto a se avaliar para se definir o tipo de tratamento é a qualidade da água do meu manancial, concorda? Então, a resolução CONAMA 357, ela define a classificação das águas superficiais, tá certo? Então, você tem água doce, água salobra e água marinha, água salgada. No caso aqui, estamos trabalhando com abastecimento de água, é água doce. A água doce, ela pode ter essas classes aqui. Ou é uma água de classe especial. O que é isso? É uma qualidade de água excelente. Uma bacia toda protegida, com floresta, vegetação. E essa qualidade de água, né, que é uma qualidade de água excelente, você só precisa fazer um tratamento simplificado, porque a água já chega preservada do manancial. O que é o tratamento simplificado? É um gradeamento, uma desarenação. Se você estiver captando água num reservatório, não precisa, que o próprio reservatório já decanta. Mas o gradeamento você tem que fazer, desarenação, uma filtração para tirar impurezas finas e a cloração para matar qualquer potencial germe patógeno. Você dá um grau de saúde, né, para evitar a transmissão de doenças. Esse é o tratamento simplificado. Se a qualidade do manancial for classe 1, de acordo com a resolução, que ele define todos os parâmetros para classe especial, todos os parâmetros para classe 1, classe 2 e por aí vai, a classe 1 é uma água um pouquinho pior que a especial, mas também é uma água de excelente qualidade. Você também, para a classe 1, também vai usar um tratamento simplificado da água para atender aos padrões de potabilidade. Agora, se a classe passar para 2, ou seja, ela é pior do que classe 1, chegou em classe 2, aí obrigatoriamente você tem que fazer um tratamento químico, ou seja, além de fazer o gradeamento, a desarenação, você tem que fazer o tratamento químico com coagulação e floculação para tirar as impurezas finas, né? E aí depois você fazer a filtração e a cloração, né? A fluoretação para dar a garantia dos padrões de potabilidade. Se for classe 3, ou seja, uma qualidade de água pior que classe 2, também tratamento químico. Qual a diferença? Que você vai botar mais química. Como a qualidade de água é pior, tem mais química essa água para você tratar, concorda? Agora, se o manancial ficar mais poluído e for classe 4, ela é imprópria para abastecimento, você não pode mais usar. Ou seja, a classe 4 é utilizada para navegação ou para paisagismo. Não pode ser usada para abastecimento de água. E se a qualidade tiver pior do que classe 4, ele está desclassificado, aquele rio está tão poluído. E essa é a grande preocupação. Se nós não cuidarmos dos mananciais, cada vez mais nós vamos beber água com cada vez mais química, ou às vezes aquele manancial ficar impróprio para consumo. Olha o caos. Como é o caso do Rio Tietê em São Paulo, que passa na cidade de São Paulo e não é utilizado ali porque ele está tão poluído que ele está impróprio para abastecimento da água humana. Então, gente, dentro da estação de tratamento, a água bruta ela passa por um processo de coagulação, onde vai ter uma mistura rápida do agente coagulante, que pode ser o sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Depois ela passa por um processo de floculação, que é uma mistura lenta, para ver a formação de flocos, há um processo de atração eletrolítica das partículas finas, né, que na mistura rápida, né? E aí há processo depois de formação dos flocos,
E esses flocos, depois da floculação dos floculadores, a água vai para os decantadores, onde os flocos vão sedimentar e vão ser retirados. E a água, já sem as impurezas, com a retirada dos flocos, ela então passa no final por uma filtração para tirar qualquer resíduozinho de floco. E ao final ela tem o tratamento químico, a correção de pH, né, cloração e a fluoretação. Aqui nós vamos ver o detalhe, então, de uma coagulação, onde você tem que criar uma mistura rápida, por exemplo, aqui com uma calha Partial, por exemplo, onde você joga o coagulante aqui para ter bastante turbulência e permitir uma boa mistura do coagulante no seio da massa líquida. E essa água, então, coagulada, ela é dirigida para os floculadores, que ela vai tender, como eu falei, a ter uma atração eletrolítica entre as partículas em suspensão fina na água, e então o coagulante vai fazer isso. Depois essa água coagulada vai imediatamente para os floculadores se transformar em flocos. Aqui está um exemplo de floculação, onde você tem aqui, nesse processo de floculação, um processo onde a água entra, há um processo de mistura lenta da água, né? Onde você tende a haver um processo de formação dos flocos, né? Então, ao final do processo, você já tem os flocos aglutinados, né? E essa água floculada, então, ela vai ser encaminhada para o decantador para você poder fazer a retirada dos flocos que já foram formados aqui no floculador hidráulico. Essa figura aqui mostra um detalhe, então, de um decantador. A água, então, ao entrar no decantador, aqui vocês estão vendo aquela curvinha de sedimentação, os flocos mais pesados tendem a ir para o fundo do decantador. Então, aqui estão os flocos sedimentados. E a água, já sem os flocos, vai em direção aos filtros, que é a parte final, que você pode ter algum resíduozinho de floco que passe, que vão ser retidos aqui nessa última etapa, que é a filtração. Aqui está mostrado um exemplo de uma filtração rápida descendente, onde a água que vem dos decantadores, então, passa pelos filtros, vai de cima para baixo, onde você tem as partículas mais finas por cima, a areia, as partículas mais grossas por baixo, e a água já sai aqui filtrada e encaminhada, então, para o sistema depois de tratamento químico com correção de pH e desinfecção. Aqui nós temos aqui um detalhe também de um filtro rápido descendente, onde você tem aqui camadas aqui de cascalho, aqui camadas de areia, aqui a água que entra, né? E você faz a filtragem. Quando você vai drenar, quando você vai fazer a limpeza dos filtros, que com o tempo os filtros se comatam, você inverte o fluxo, faz de baixo para cima, e a água, então, você vai descomatando o leito filtrante e a água com essas impurezas, depois você joga de volta para o início da estação, porque aqui deve estar com resíduos de flocos e tudo, para você continuar o tratamento, ou muitas vezes você até vende para a indústria como água de uso secundário para a indústria, né? Mas é importante você prever também o processo de lavagem dos filtros, que tem que ser esporádico devido à colmatação com o tempo, e cada filtro, por isso você tem que ter estruturas múltiplas. Quando você for fazer a limpeza de um filtro, você tem que passar a usar outros filtros. Sempre numa estação de tratamento as estruturas são múltiplas, vários decantadores, vários floculadores, vários filtros. Essa figura nos mostra exatamente, então, como exemplo, uma tomada d'água do canal de Imunana, que abastece toda a região lá de Niterói, São Gonçalo, Maricá. Aqui está o canal de Imunana, que recebe os rios Guapiaçu e Macacu. Aqui foi feita uma barragem de controle de nível d'água, uma barragem submersível para elevar o nível e melhorar o engolimento da água aqui. Aqui está a tomada d'água, a captação, né? Tem as grades, todas as estruturas de controle do sedimentológico de calha. E essa água, então, vai passar por um canal que é um canal desarenador e ser encaminhada para a estação elevatória de água bruta. Como eu mostrei para vocês, aqui está o sistema todo lá, daquela região toda lá do sistema de Imunana Laranjal, que abastece Niterói, São Gonçalo, Maricá, Alcântara. Você pega a água, vai para um desarenador, canal desarenador, depois tem uma estação elevatória de água bruta aqui, e você então vai bombear água para várias estações de tratamento, como vocês estão vendo.
A maior delas é a estação de Laranjal, e depois da água tratada, ela então é distribuída para cidades como São Gonçalo e Niterói. Essa figura aqui mostra a captação da água, o sistema do manancial e captação da água da SEDAI no Rio Guandu. Aqui você tem, só para vocês verem como está a qualidade da água péssima do manancial, uma lagoa toda eutrofizada, cheia de esgoto, que é trazido pelo Rio Queimados e Ipiranga, que desembocam nessas duas lagoas, Lagoa Menor e na Lagoa Maior. E aqui tem o Rio Guandu com essa água marrom escura, essas águas bastante poluídas se encontram aqui. Aqui está a captação da SEDAI, e vocês imaginem, é a água que a gente bebe, gente. Lamentavelmente, a quantidade de química que não tem que ser colocada para adequar essa água bruta aos padrões de potabilidade. Agora é um detalhe da tomada da água da SEDAI. Aqui está o Rio Guandu chegando, né, com o Rio Guandu e a água das lagoas chegando aqui. Você tem uma barragem principal da SEDAI para controlar o nível da água. Você tem aqui uma guia flutuante para proteger a tomada d'água de material flutuante. Aqui estão as grades, aqui está a tomada d'água nova, aqui está a tomada d'água velha, antiga, né? E aqui tem um túnel, a água é aduzida por esse túnel e cai no desalinador que está aqui depois do túnel para tirar areia. Depois ela é bombeada para a estação de tratamento que fica a alguns quilômetros de distância, a Jusante. Aqui é uma vista da estação de tratamento de água do Guandu propriamente dita. A água chega aqui no tanque de equalização, é feito todo o tratamento, a aplicação do coagulante, tá certo? É onde você tem as calhas parcho na estação velha, aqui está a estação nova, onde você tem os vertedores para criar também um sistema de turbulência, e tem os polieletrólitos, tem toda a aplicação dos produtos químicos, coagulantes e os polieletrólitos. A água depois, então, é encaminhada aqui para os floculadores na estação antiga, e na estação nova está aqui a parte dos floculadores. Depois a água na estação antiga vai para os filtros, são os filtros de fluxo horizontal, e aqui na estação nova, fluxo vertical de colmeias, filtro de colmeia, desculpe, decantadores com colmeias, né? Na estação nova, decantador de fluxo vertical. Depois do decantador na estação antiga, ela vai para os filtros, e na estação nova do decantador vai para os filtros também da estação nova. E aí você tem a água tratada, já após passar pelos filtros, ela então é encaminhada para o tratamento químico final de correção de pH, de cloração e de fluoretação. Aqui está mostrado um detalhe justamente da calha partial, onde é feito o lançamento do coagulante. Depois a água vem da calha partial, ela vai para os floculadores que estão aqui, né? Aqui estão os floculadores na estação antiga, tá certo? Que é a câmara de chicanas, né? E para fazer a formação dos flocos, depois ela vai para os decantadores, tá? De fluxo horizontal, como eu já mostrei antes, e aqui no fundo estão os filtros, né? Os filtros rápidos para fazer o pente fino e deixar a água reter os resíduos de flocos, para depois fazer o tratamento químico, como eu falei, de correção de pH, cloração e fluoretação. Aqui é um detalhe que vocês podem ver aqui de um floco. Você está vendo aqui a câmara com chicanas, você está vendo a formação dos flocos, aqui estão os decantadores, aqui você tem um trecho para vocês terem uma ideia da formação de flocos que é feito, e os filtros estão aqui no final, também na estação de tratamento do Guandu, tá certo? Aqui é a estação antiga de tratamento de água da SEDAI. Então, gente, a água quando sai da estação de tratamento, ela então é bombeada para o reservatório de distribuição. Então, você vai botar uma estação elevatória de água tratada e bombear essa água para o reservatório de distribuição, que, como eu falei, tem que estar sempre numa cota alta, para que toda a distribuição depois te dê por gravidade e você garanta pressões adequadas em toda a rede de distribuição. Aqui mostra-se, então, um detalhe do reservatório de distribuição. Aqui está a cidade, você tem que garantir pressões mínimas e pressões máximas. Normalmente, você tem que garantir pelo menos 10 a 15 metros de coluna d'água como pressão mínima,
e 45 a 60 metros de coluna d'água como pressão máxima. Você não deve ter pressões abaixo da mínima nem acima da máxima. Abaixo da mínima, a água não vai chegar nos lugares. E pressão muito alta, acima de 60 metros de coluna d'água, vai ter vazamento, arrebentar tubulação, arrebentar boia e por aí vai. E só para vocês terem uma ideia, é muito importante para o dimensionamento do reservatório você calcular direitinho as perdas de carga, porque perda de carga é perda de energia. Então você tem que ter uma cota ideal do reservatório para garantir que a água chegue em todos os pontos. Então, quando você tiver ao longo da tubulação de adutora e nas redes as perdas de carga, você tem que calcular as perdas de carga e adicionar isso na cota do teu reservatório, né? Então a cota do reservatório tem que levar em conta a cota do terreno mais desfavorável, é aquela que vai ter condições de pressão menor para avaliar a parte de pressão, a perda de carga mais desfavorável no escoamento, levando em conta o ponto mais desfavorável até chegar ao reservatório, e, obviamente, garantir mais a pressão mínima. Isso para avaliar o nível d'água em termos de garantir as pressões mínimas na rede. Depois você pode avaliar para as pressões máximas, porque o nível d'água no reservatório ele varia aqui. Nas condições de nível mais alto do reservatório, garantir que você não vai ultrapassar as pressões máximas em toda a rede. E, obviamente, é fundamental uma análise adequada para você verificar a cota ideal do teu reservatório, garantindo essas pressões adequadas num ponto ótimo em toda a rede. Por isso, na classificação do reservatório de distribuição, ele tem a classificação ou ele é enterrado, semi-enterrado, apoiado ou elevado. Porque, normalmente, ou você coloca em morro, né? Ou numa área plana, num reservatório apoiado sobre pilares, para você calcular qual é a cota ideal e implantar aquele reservatório de distribuição para garantir pressões adequadas em toda a rede que está nessa parte mais baixa, a jusante. E, finalmente, é aquilo que eu falei, na rede você tem os diferentes trechos da rede. Aqui é uma rede ramificada, mas você pode também ter a rede malhada, é um outro tipo de rede que eu não vou detalhar isso aqui agora. E você tem que calcular as vazões de cada trecho, que seriam as vazões virtuais, que se calculem é uma forma de calcular em hidráulica, para calcular as perdas de carga e levar em conta essas perdas de carga na definição da cota ideal do teu reservatório aqui, a montante, para garantir pressões adequadas em toda a rede, como eu falei antes. Por fim, gente, eu queria terminar então essa apresentação para falar justamente da sustentabilidade no abastecimento de água. Para eu garantir a sustentabilidade no abastecimento de água, eu tenho que garantir que aquele sistema seja ecologicamente viável, ou seja, ele não vai degradar a natureza, economicamente possível, tem que ser uma solução viável economicamente e que socialmente desejável, ou seja, que vai garantir a saúde da população, vai gerar empregos, vai melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós temos que buscar. E para eu garantir a sustentabilidade no abastecimento de água, eu tenho que obrigatoriamente pensar na preservação de manancial. Se o meu manancial não for preservado, eu vou colocar em risco o abastecimento. Por mais que eu invista nas adutoras de água, nas estações, eu tenho que garantir que eu tenha água em quantidade suficiente e em qualidade minimamente adequada para garantir o meu abastecimento de água. Para isso, é fundamental implementar medidas sustentáveis de preservação dos mananciais, principalmente nessas zonas rurais, que normalmente é onde estão os mananciais de água, onde você tem nas áreas mais íngremes preservar com vegetação e nas áreas mais íngremes aqui, na zona de reforço de umidade, botando soleiras de encosta nas áreas que já estão desmatadas para controlar a erosão de solo, são áreas que têm mais energia. Nas áreas com declividade intermediárias, que muitas vezes você tem agricultura ali, você pode implantar também valas de infiltração ou valas de terraceamento acopladas com reflorestamento. Mas se você não pode reflorestar, que já está usando como agricultura, faz só as valas que você já está infiltrando a água. E nas áreas planas e baixas, muito usadas como pastagem, você também pode fazer bacias de recarga. E essa área toda se transformar em área de filtração. Então, na hora que acontece a chuva, como o reflorestamento demora vários anos para florescer, essas obras artificiais, em curto prazo, você já está infiltrando água. E na faixa marginal de proteção do rio, como nas áreas íngremes, você tem que ter vegetação. No caso da faixa marginal, vegetação ciliar, como prevê o novo Código Florestal Brasileiro. Então, gente, aqui está mostrando um exemplo de como pode ser uma vala de infiltração, uma coisa bem simples, usando a própria mão de obra local. E na hora da chuva, toda essa água de chuva que escoa superficialmente vai encher essas valas, que são interconectadas, e toda essa encosta aqui se transforma em área de infiltração.
tá certo? Reduzindo as inundações a montante e infiltrando água para o lençol freático, garantindo uma estabilidade do regime dos rios ao longo do ano hidrológico. Aqui mostra um exemplo de uma encosta toda com as valas de infiltração. Você pode ter agricultura aqui e nada impede que você infiltre essa água. Pelo contrário, você aqui está impedindo a erosão do solo, que essas valas são perpendiculares ao escoamento da chuva, ou seja, elas são paralelas às curvas de nível. E também de você, como você está reduzindo a erosão e o escoamento superficial, evita o carregamento de nutrientes e pesticidas para os rios. E você, com isso, gera economia para o agricultor, produzindo água, ou seja, reduzindo a irrigação. Você aqui está infiltrando a água, vai reduzir a irrigação, que você está retendo água de chuva como água de umidade. Então tem uma série de vantagens e é uma solução barata. Infelizmente, muito pouco utilizada no Brasil. Essa figura aqui é uma figura da Embrapa, lá no sul do Brasil, mostrando uma vala de terraceamento. São terraços que são feitos ao longo da encosta. Isso aqui é água de chuva, na hora da chuva, que toda se acumulou. Depois de algumas horas, aquilo tudo infiltra como água subterrânea. E essa água deixou de gerar erosão do solo e deixou de ir para o rio. E infiltrou com uma obra artificial. É uma obra bastante barata e que seria fundamental. O que a gente precisa é vontade política de implantar essas soluções limpas e sustentáveis para recuperar a nossa bacia hidrográfica. Então, essa figurinha mostra um exemplo desse croquis. Aqui tem a chuva. Você pode fazer as valas de infiltração aqui para infiltrar água junto com reflorestamento estratégico quando for possível. E você gera uma preservação do solo e infiltração de água de chuva de forma imediata. Você fez a vala de infiltração, imediatamente ela já está produzindo água doce e reduzindo a erosão do solo. Esse exemplo aqui é de uma bacia de recarga lá no Arizona, nos Estados Unidos, onde os proprietários de terra pedem a outorga para o órgão ambiental que fornece, que chuva é tesouro lá não chove. Então toda gota de água de chuva eles acumulam nessas áreas planas, como bacias de recarga, e essa água toda infiltra no lençol freático e não vai para o rio. A vantagem é que você reduz as enchentes, reduz a erosão do solo e está regularizando o regime do rio e retendo água no terreno do proprietário. Então todo mundo ganha. E você preserva a água da chuva porque ela fica retida na bacia e não vai embora para o mar pelo escoamento superficial. Aqui mostra como você pode regularizar o regime de um rio de um manancial com essas valas, com essas bacias de recarga. Olha lá no Arizona onde fica a mancha de água. Aqui está a mancha de água. Quando chove, tudo isso aqui se transforma em área de recarga. Entendeu? Que deixou de ir para o rio e ficou acumulado no lençol freático. E você tem que fazer um estudo técnico, você tem que avaliar a permeabilidade do solo, tudo isso para avaliar as melhores zonas de recarga para fazer as bacias de recarga. Se você tem uma área impermeável, você pode reter a água e por um canal desviar essa água para uma área mais permeável e com isso também filtrar a água de chuva em toda a bacia. Então só depende de vontade política e fazer um projeto bem feito. Essa figura mostra a importância dos serviços ambientais das florestas. A floresta infiltra 80% de água de chuva. A vegetação ciliar ela é fundamental porque ela é material que venha pelo escoamento superficial. Ela retém para evitar a sua entrada no rio, como sedimentos, por exemplo. Em época de enchente, ela ajuda a amortecer a propagação da onda de enchente e ainda cria um microclima com a biodiversidade do rio em relação a essa área ribeirinha aqui. Então é fundamental se preservar a vegetação ciliar e principalmente as áreas de nascentes. Agora, quanto mais reflorestada está a bacia, maior a capacidade de produção de água doce. E finalmente, gente, a gente tem aqui a questão da regularização espacial de vazões que eu citei com essas obras de recarga. Aqui está um hidrograma de rio numa bacia que está degradada. Aqui está o hietograma grave de chuva. Então, quando chove, você tem picos de chuva muito próximo do pico da enchente do rio, porque a água choveu, rapidamente chega no rio e gera enchente. E essa água, aqui está a curva de recessão de hidrograma, a vazão mínima está cada vez menor ao longo do tempo pelo desmatamento. Se você começa a transformar essa água do escoamento superficial em R, que é recarga, com essas obras que eu citei, ou de reflorestamento ou obras de recarga, o hidrograma passa a ser esse aqui, ó, empontilhado, onde você aumenta a alimentação de água subterrânea em delta dB1, que é o deflúvio base, e reduz o pico da enchente na época de chuva, e na época de estiagem você tem também o aumento do delta dB2 da água subterrânea, que houve mais recarga, então você tem mais alimentação de água subterrânea no rio, no TE, que é o período de estiagem, e você pode duplicar, triplicar ou até mais a vazão mínima do rio. É uma regularização natural, sem precisar construir a barragem, que é altamente impactante.
E para concluir, eu queria mostrar exatamente esse ponto, que é o manancial que abastece a cidade de Nova York, uma cidade inclusive maior do que Rio de Janeiro, que ao invés de gastar um dinheirão para ampliar a estação de tratamento de água dela, a prefeitura tomou a decisão política de implementar o projeto Produtores de Água do seu manancial de água, que é o Rio Hudson, e despoluir o rio, ao invés de gastar 10 bilhões de dólares para construir a estação de tratamento de água. E assim fez. Ela fez reflorestamento, pagava 10 mil dólares por ano para cada proprietário de terra do manancial, para ele não poluir e ele preservar a floresta, controlou a poluição do gado, tratou os esgotos das regiões. A Prefeitura de Nova York fez tudo isso com o compromisso de não haver a degradação ambiental da bacia e a preservação da floresta. Consequentemente, olha a qualidade da água do manancial. Água limpa e transparente. Vê a comparação dessa água do manancial com a água que o Rio de Janeiro bebe no Guandu, aquela água horrível, marrom escuro e verde escuro. Por quê? Eles priorizaram a preservação do manancial, não só melhorou a qualidade da água do rio, como regularizou a vazão do rio. E é isso que nós temos que fazer para garantir a sustentabilidade do nosso abastecimento de água das cidades.